Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos compartilhar sobre a nossa edificação da semana, a carta da célula, aquilo que vocês estarão aí compartilhando nos encontros semanais. E neste domingo nós compartilhamos sobre um texto de Paulo aos irmãos da igreja de Filipos, ali em Filipenses, no capítulo 4, quando Paulo exorta sobre a paz com Jesus é a verdadeira paz cristã. E sabendo que a paz com Jesus é a verdadeira paz cristã, nós precisamos entender que nós estamos vivendo dias de guerra. Dias de guerra nos países, dias de guerra nas cidades, dia de guerra nas nações, a guerra por lutas, a guerra por pensamentos, uma guerra por ideias. A guerra não somente quando você pega uma arma e você vai para um campo de batalha. A guerra não somente quando você veste ali e se prepara para ir para uma guerra, mas uma guerra quando você se levanta contra pessoas, contra uma nação, se levanta contra projetos, se levanta contra a sua família, se levanta contra os seus amigos. E nós sabemos que dias de guerra são dias de escassez. Escassez por quê? Porque a guerra ela vem para destruir. E quando ela destrói, as pessoas ficam sem recursos, as pessoas ficam sem alimento, as pessoas ficam sem vestuário, as pessoas ficam sem paz. E talvez isso tenha sido uma das angústias maiores das famílias e das pessoas. A falta, a escassez da verdadeira paz. A falta da verdadeira paz que só Jesus pode dar. E esse texto aqui, Paulo, ele começa trazendo uma exortação muito interessante, porque aquela igreja era uma igreja que era essencial no ministério de Paulo. Paulo estava preso, escrevendo para aqueles irmãos, e ele faz uma exortação para duas irmãs que estavam ali em guerra entre elas, Evódia e Síntique. Essas duas irmãs, queridos, elas eram irmãs que foram essenciais no ministério de Paulo. Nós sabemos que as mulheres tiveram um papel fundamental no ministério de Paulo. Elas apoiaram financeiramente, elas investiram no ministério, elas estavam presentes no ministério, elas abriram as suas casas para que o ministério de casa em casa, levantado por Paulo, pudesse ser desenvolvido. Mas ele traz uma exortação, porque essas irmãs elas estavam numa guerra entre elas, e essa guerra entre elas poderia trazer divisão para aquela igreja. E ele traz uma exortação dizendo: olha, queridas, vocês são irmãs verdadeiramente cristãs, vocês têm Jesus no seu coração, né? Vocês amam a Deus, só que essa guerra que vocês estão travando entre vocês pode dividir o corpo de Cristo. Elas continuavam sendo membros da igreja, elas continuavam a participar de todas as atividades, né? Ou seja, elas eram crentes salvas em Jesus, só que elas estavam vivendo dias de guerra. Muitas vezes, queridos, nós podemos ser cristãos dedicados, continuar servindo a Deus, né, na obra dele, cumprindo as nossas tarefas, as nossas obrigações religiosas, só que vivendo uma verdadeira guerra. Quando você olha para essa experiência dessas irmãs, o que vem ao seu coração? Você consegue desfrutar da verdadeira paz que Jesus tem dado? Ou hoje você tem estado em guerra com alguém? Depois Paulo ele continua compartilhando sobre a paz com o próprio eu. Paulo exortou aqueles irmãos para que primeiro eles deveriam ter paz com eles mesmos, para que a partir da paz produzida por Jesus neles, eles pudessem ter paz com todos os demais irmãos. E Paulo aplica 4 princípios: regozijar-se no Senhor, ser moderado com todas as pessoas, ser constante na oração e meditar em coisas excelentes. Paulo fala, olha, a paz que Jesus dá, ele vem através de um regozijo que você tem por quem Deus é. Ou seja, quanto mais você conhece quem Deus é, quanto mais você se relaciona com Ele, através da oração, através da busca, através da meditação da palavra, Ele traz a verdadeira paz por você. Depois ele fala sobre sermos moderados com todas as pessoas, né? E o indivíduo moderado é aquele que está disposto a sacrificar tudo o que tem direito para mostrar consideração aos outros. Quem é esse modelo? Jesus. Jesus se sacrificou totalmente por mim e por você. E porque ele fez isso, ele nos chama a sermos discípulos que serão modelos de Jesus. Depois ele caminha sobre sermos constantes na oração,
Não sejam ansiosos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Queridos, a ansiedade, ou seja, o excesso de futuro no nosso coração, rouba a paz que Jesus tem derramado sobre nós, né? Ou seja, não se inquiete por nada, não se perturbe por nada. E por último, ali no versículo 8, ele fala: pense em coisas excelentes. Eu fiz uma pergunta, né, na nossa ministração de hoje. O que você tem pensado? O que você tem alimentado o seu pensamento? O que você está trazendo e que está alimentando a sua alma? Porque isso tem a ver com aquilo que Jesus deseja produzir em nós. Se você só pensa em coisas que são destruidoras, se você só pensa em coisas más, se você está acessando, recebendo somente conteúdos que não vão contribuir com a paz de Jesus, certamente você vai trazer um ambiente de guerra. E existe um livro de uma escritora chamada Joyce Meyer que ela fala sobre o campo de batalha da mente. E a mente é um lugar onde nós precisamos proteger. Proteger a sua mente daquilo que você recebe, proteger a sua mente daquilo que você alimenta o seu coração, né? E Paulo traz essa exortação, ou seja, proteja, guarde a sua mente. Então eu digo que hoje em dia, alguns grupos de WhatsApp que nós usamos, algumas páginas, algumas informações que nós recebemos, elas não contribuem com a paz que Jesus deseja produzir em nós. E depois ele finaliza dizendo: tudo o que vocês ouviram, viram e aprenderam, isso praticai. Ou seja, de nada adianta você ler, ouvir tantas coisas, mas não colocar essas coisas em prática. Então, peça que o Espírito Santo de Deus te fortaleça e te ajude a colocar essas coisas em prática. E ele finaliza ali do versículo 10 até o versículo 23, trazendo a paz em todas as circunstâncias. O significado literal dessa palavra é ser autossuficiente, ou seja, você se satisfazer em quem Deus é, não nas circunstâncias, porque as circunstâncias elas mudam. Alguns dias são de escassez, né? Alguns dias são de abundância, e Paulo diz sobre isso: eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco, eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é estar em dias bons, mas em tudo isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha oração é de que nessa meditação vocês consigam encontrar a verdadeira paz que só Jesus pode dar. Deus abençoe o encontro de vocês, que seja um encontro renovador e que a presença de Jesus esteja aí com vocês. Fique com Deus, fique na paz.